Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a conclusão da venda do Coco Bambu, né, lá de São Paulo, pelo RBVA 11. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então aqui a gente tem o fato relevante divulgado pela Rio Bravo. Foi concluída a alienação do imóvel da Haddock Lobo. Então esse imóvel aqui ele está colocado, né, para o restaurante, para o Coco Bambu. A Haddock Lobo é uma rua que fica lá no Jardins, no bairro Jardins, que é um bairro nobre aqui em São Paulo. Aqui localizado no bairro Jardins, atualmente locado para o restaurante Coco Bambu, né, que é um restaurante bem conhecido. Né, e essa venda foi feita aí pelo valor de 30 milhões. Então a geração de lucro, né, para o fundo vai ser de 6,6 milhões, né, 53 centavos por cota. Aqui ele dá uma tabela com um resumo de alguns dados aqui da venda. Então, o lucro foi de 6,6 milhões, o valor da venda de aquisição foi de 17 milhões, e a venda por 22 milhões. Então, teve um lucro aí de 28% nessa operação do fundo. Então, vários fundos aí de varejo, né, eles acabam tendo lojas e eles giram esse patrimônio, portfólio, e eles acabam entregando aí um resultado um pouco superior do que seria só simplesmente de aluguel, né, que é a gestão ativa dessa parte de renda urbana. Como existem muitos imóveis, os valores também não são tão grandes, aí você consegue ter um giro um pouco maior. E aí a gente vai ver aqui a condição da operação e também, né, como é que chegou essa questão do lucro, né, porque que o pessoal pagou tanto a mais assim no imóvel. Então, a operação tem um lucro bruto de venda de 30 milhões, o valor bruto de venda, 30 milhões, o pagamento vai ser feito em 6 parcelas, para o fundo imobiliário normalmente eles fazem assim, então eles pegam uma entrada à vista, então a entrada à vista vai ser nesse valor aqui, 7 milhões e meio, já foi recebido aqui no dia 5 de agosto, né, esse vídeo está indo ao ar aqui dia 9 de agosto, e o montante remanescente vai ser pago em 5 parcelas iguais de 4.530 semestrais. Por que semestrais? Porque o fundo imobiliário ele tem que distribuir o lucro semestralmente. Então, a cada 6 meses, ele tem que distribuir o lucro do semestre. Então, se você recebesse todo o dinheiro de uma vez, né, eles teriam que entregar todo o lucro naquele semestre. Né? Então, eles acabam colocando várias parcelas semestrais para você ter o lucro a ser distribuído ali a cada semestre, garantindo aí uma renda, né, um pouco maior e mais perene, que dura mais tempo. Então, essa venda vai ser corrigida pelo IPCA, né, então você não perde no valor das parcelas. Então, o valor da venda foi 28% acima do custo de aquisição do imóvel, gerou uma TIR, né, uma taxa de retorno aqui de 8% ao ano. E aí ele fala um pouco sobre a questão da valorização imobiliária, né, quando você tem uma mudança de destinação, que foi o que aconteceu aqui. Né? Então, a venda foi realizada de forma estratégica, em razão da valorização imobiliária do imóvel. E ele foi vendido para incorporação. Então, São Paulo tem, né, essa questão, aquele bairro Jardins é um bairro nobre, então você muda, né, uma certa destinação, uma certa característica daquela destinação, você acaba valorizando o imóvel. Então, o imóvel foi adquirido em agosto de 19, né, tem aí 5 anos. Na época, a lei de zoneamento da cidade de São Paulo classificava esse perímetro aí como uma zona mista. E o que isso significa? Né? Você podia utilizar aí para uso residencial e comercial, só que os prédios deveriam ser médios, né, de até 28 metros, o que dá para um prédio que as pessoas moram aqui 9 andares, né, um prédio residencial aqui de 9 andares. E aí o que mudou? Né? Eles fizeram uma revisão nessa lei de zoneamento no final de 2023, então aí uns quase 4 anos aí depois que eles compraram o imóvel, né? E o imóvel passou a figurar como zona eixo de estruturação de transformação urbana. Então aqui já mudou a quantidade de andares que você pode construir. Então nesse novo zoneamento não há limite de altura para a construção de empreendimentos. Então bingo, né? Você só podia construir 9 andares antes, e agora você pode construir qualquer quantidade de andares. Né? Então não tem um limite de altura, vai ter que obedecer lógico, alguns parâmetros e tal, né? Mas você não tem esse limite. Então o imóvel se valorizou automaticamente. E aí o fundo, né, conseguiu fazer essa venda aí com lucro. Então, com essa mudança estrutural, o imóvel passou a ser buscado por empresas interessadas em desenvolvimento imobiliário, né? Entregar aí nessa zona de Jardins. Então, essa alienação aí, por esses valores, mostra que a estratégia de adquirir imóveis de localização única. Então, a localização é muito importante. Né? Quando você adquire um imóvel
numa boa localização, né, você tem, além da valorização normal, você ainda pode ter, né, uma surpresa agradável, como foi o caso aqui, né, desse imóvel da Haddock Lobo. Então, compondo o banco de terreno de valor, alto valor agregado não traz somente a resiliência da renda através de uma demanda alta, mas também, né, a opção aqui de você gerar ganhos relevantes por conta, né, de qualquer tipo de alteração na lei de zoneamento. Então, o impacto financeiro aqui, o ganho de capital vai ser de 0,53 por cota, né, e vai seguir esse guidance que ela já divulgou aqui, né, o RBVA já divulgou o guidance de R$ 1 por mês aí no semestre. Então ele fala aqui, ó, desde o início da estratégia, então ele vai falar um pouquinho sobre a estratégia passada também. Eles começaram a girar o portfólio, porque antes o RBVA ele era um fundo mais voltado para a agência. Aí eles começaram a diversificar, ter outros imóveis, principalmente voltados para a renda urbana, para diminuir o risco dessa questão das agências, né? E começaram a girar o portfólio. Então, desde o início dessa estratégia de reciclagem do portfólio, aí foram vendidos 210 milhões em imóveis, um ganho de capital de 65 milhões. Aí eles fizeram, né, um gráfico aqui, aí tem um ganho de capital em relação ao valor de venda e também em relação, né, ao preço de avaliação, né, de laudo. Então, aqui é o histórico de alienação do fundo. Então, o valor de aquisição desses imóveis que já foram vendidos, 145 milhões. Pelo laudo de avaliação, que seria o valor patrimonial, esses imóveis valeriam 170 milhões, né? Então, um pouquinho mais aqui. Só que eles conseguiram vender por um valor acima do valor de laudo, né? O que tem acontecido com outros fundos de varejo, como, por exemplo, o TRXF, o HGR11, o Alcagru, né? Eles também conseguem fazer vendas aí com valor acima do valor de laudo. E o que gera aí, né, um ganho de capital, tanto no preço com relação ao laudo, quanto também o ganho total, né, com relação ao valor de aquisição. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, falar um pouquinho, né, sobre o RBVA11, que é um outro fundo aí também de renda urbana, juntamente aí com o TXF, né, com o HGRU, tem essa estratégia, né, de fazer aquisição de imóveis urbanos e também de girar a carteira para obter, né, uma outra fonte de renda, que é ganho de capital. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você é cotista do fundo, o que você achou aí da venda? Conhece o imóvel da Haddock Lobo? Né? Deixa um comentário embaixo, gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.